Olá! Está começando mais um episódio do podcast do Comitê de Cultura do Rio de Janeiro. E, prosseguindo na série Cultura Digital e Juventudes, recebemos aqui uma mulher que traduz o que é a mulher preta, periférica, diretora, pesquisadora, produtora e por aí vai. Cíntia Lima, muito obrigada pela sua presença. Você tem uma trajetória que é múltipla, né, e bem inspiradora. Como é que foi para você esse processo de chegar até o audiovisual? Então, foi um processo bem longo. Eu sou cria do teatro, né, e da dança. E minha primeira formação, eu sou formada em letras, sou professora, né, por formação. Eu sou formada em letras, português e francês pela UERJ. E eu fui fazer letras muito pensando na literatura, né, muito na minha paixão pela literatura, que vem há muitos anos, e por textos de teatro. E trabalhei muitos anos em sala de aula, dei aula há muitos anos, ensino público, privado. E acabei caindo de paraquedas no Centro Cultural da UERJ. E ali eu comecei a entender o que era produção cultural. Eu fui assistente, fui estagiária, fui assistente de produtoras. E ali eu aprendi o que era ser produtora cultural, mas não tinha formação nenhuma em produção cultural. E ali também eu fiz cursos de fotografia, foi ali que eu comecei a fotografar, isso foi a partir de 2010. Então, toda essa questão da arte e da cultura já fazia parte desde a minha adolescência, né? Eu venho de a minha prima, minha madrinha é professora de dança, então a partir daí que surgiu toda essa minha ligação com a cultura. E dentro do Centro Cultural da UERJ, da Coarte, foi onde eu fiz cursos de roteiro, fiz cursos de fotografia, comecei a fotografar, foi onde foi minha primeira exposição. Então, a partir dessa minha ligação com a UERJ, que eu amo aquele lugar, até hoje, inclusive eu faço doutorado lá hoje em Linguística, acabei voltando para letras e estou lá de novo. E a partir dessa minha ligação eu comecei a trabalhar com produção, só não tinha formação. Aí acabei indo fazer produção cultural na UERJ. Dessa produção cultural também caí no cinema muito de paraquedas, por causa de um professor lá que era muito focado no cinema, um crítico cinematográfico. Então acabei estando muito próxima do cinema ali. E a minha grande ligação com o cinema começou em 2019, quando eu conheci o Sandro Garcia, que é meu amigo até hoje, a gente trabalha junto até hoje. Ele fazia parte de um coletivo chamado Baixada Cine, e ali eu entrei também e trabalhei com Baixada Cine durante alguns anos. E a partir dessa minha vivência com Baixada Cine, nesse mesmo ano, de 2019, eu criei minha produtora, a Marice Produções Culturais, que desde 2019 a gente produz, a gente fomenta, a gente dá oficina de audiovisual. Apesar da Marice ser muito focada no audiovisual, a gente também trabalha com outras vertentes, né, com música, teatro. Mas o nosso foco principal é o cinema. Então, a partir também dessa minha vivência no IFE, foi onde eu consegui... A partir dessa minha vivência com o IFE, ali dentro da produção cultural do IFE, foi onde eu me descobri no cinema e foi onde eu cheguei entendendo o que era a Baixada, apesar de ser cria de Nilópolis, cria da Baixada Fluminense. Eu comecei a entender a Baixada Fluminense muito a partir do IFE. Porque até então minha vida era muito no Rio de Janeiro, né? Trabalhos, faculdade. E a partir dessa minha vivência no IFE, né, com o João Guerreiro, que foi um professor que trabalha e pesquisa, né, Baixada Fluminense, eu fui bolsista dele, então eu aprendi muito da Baixada Fluminense a partir dele. Então, assim, eu devo muito ao João Guerreiro, essa minha paixão e minha vivência hoje enquanto baixadense, que eu não tinha, apesar de ser moradora. E o João, que não é morador da Baixada, mas pesquisa a Baixada, me trouxe esse amor e essa paixão pelo meu território. E convivendo com o Sandro também, eu comecei a entender o meu território enquanto potência, né? Enquanto potência de produção, de arte, de cultura. Foi quando eu comecei a produzir, comecei a dirigir, a escrever roteiros e pensar no meu território. Então, toda a minha vivência enquanto mulher, né, foi tudo muito misturado ali. A maternidade veio pra minha vida e foi de um modo muito louco, que eu fui mãe de um bebê e ao mesmo tempo mãe de uma adolescente. Então foi num período assim muito louco, a maternidade veio duplamente pra mim, com duas idades completamente diferentes, então tudo isso se misturou muito com quem eu sou, né? Tanto o primeiro filme que eu dirigi é um filme sobre a casa de parto de Realengo, que foi onde minha caçula nasceu. Que você também trabalhou, foi minha assistente de direção. Então foi onde ali eu entendi que eu podia contar as minhas histórias. Eu sou do documentário, apesar de fazer ficção, produzir ficção, já dirigi ficção, mas a minha linha de narrativa, enquanto pesquisadora, enquanto cineasta, em direção e tal, eu sou muito focada na parte de documentário. Em que momento você entendeu
que contar histórias fazia parte da sua luta por direitos humanos, por direito das mulheres, pelo direito das pessoas LGBTs, né? Porque você também representa essa comunidade. Então, assim, de que momento você entendeu que contar as histórias fazia você lutar por isso? Quando eu como eu falei, né, eu venho da literatura. Então, desde muito nova, eu sempre li e sempre escrevi, pensando muito em quem eu era, né? E o cinema me ajudou a traduzir tudo que eu queria fazer, tudo que eu queria falar. Então, eu consigo colocar na tela, né, as coisas que eu acredito. Tanto que as temáticas que eu trabalho, que eu produzo e que eu dirijo, são sempre temáticas muito voltadas para o que eu acredito e para o que eu vivo, né, para minha vivência. Tanto que eu tenho um filme sobre, como eu falei, sobre parto humanizado. Eu tenho um outro sobre o matriarcado no candomblé da Baixada Fluminense. Eu tenho um outro sobre o afoxé da minha mãe de santo, que eu dirigi. Então, que também é um longa. Então, assim, eu procuro sempre traduzir de alguma forma para as minhas obras, porque eu escrevo tanto literatura, né? Eu participei de uma coletânea sobre a Carolina, que foi uma homenagem ao quarto despejo, os 60 anos de quarto despejo da Carolina, pela FLUP. Então, tudo que eu escrevo e que eu faço tem muito a ver com a minha vivência de quem eu sou hoje, né? Enquanto mulher, mãe, sou uma mulher bissexual. Então, tem todas as minhas vivências têm muito a ver com isso. Eu tenho um curta, que é sobre um amor entre duas mulheres. Então, eu tenho o último agora que eu acabei de lançar, é sobre maternidade solo. Apesar de não ser uma temática que eu vivencio, porque eu não sou uma mãe solo. Eu sou uma mãe, mas eu sou uma mãe que eu tenho um companheiro e tenho uma maternidade compartilhada, né? O que é muito raro, se a gente for pensar também no Brasil hoje, o que é muito raro de ter uma maternidade compartilhada, 50-50, é raridade isso. Então, quando eu pensei nesse filme, eu pensei muito na vivência de amigas minhas, assim. Essa história surgiu do amor que eu tenho pela minha madrinha, que não é mais, já faleceu, mas o quanto a história da minha madrinha me tocou e mexeu comigo, sobre essa questão de como foi difícil para ela ser mãe solo. Então, a partir da vivência dela e da Alessandra, que é uma outra amiga minha, eu comecei a desenhar esse filme pensando nessa maternidade que, apesar de não ser minha, tem a ver com o que eu brigo, pelo que eu luto. Então, acaba que tudo que eu escrevo e que eu faço tem muito a ver com quem eu sou, com quem eu vivo, né? Por quem eu luto, né? Eu sou, como eu falei, como eu trabalho, sempre pesquisei, trabalho com lutas de classe, direitos humanos, questão da nossa cultura negra e tal. Então, quando eu passo isso para o papel e para a tela, tem sempre tudo muito a ver comigo, né? Com isso. Eu nunca vou produzir nada meu, assim, diretamente meu, que não passe por isso, porque eu não consigo, na real, assim. Eu acho que tudo que eu tento falar, eu falo muito voltado para o que eu acredito. O tema central da nossa série, né, é cultura digital e juventudes, né? Como você enxerga o papel das juventudes periféricas no desenvolvimento da cultura digital hoje? Então, hoje, quando a gente vai falar um pouco da minha linha de atuação, né? Quando a gente fala hoje de cinema, a gente entende que cinema hoje é feito na periferia, né? E a gente consegue fazer cinema de várias frentes, né? Então, a gente ensina que a gente pode fazer cinema de qualquer forma. Uma coisa que a gente ensina na nossa oficina, Cinema de Periferia, que foi uma metodologia criada pelo Sandro, que também é meu parceiro de trabalho, meu amigo, como eu já falei dele, foi uma metodologia que ele criou de ensino, e a gente entende que esse aluno ele consegue fazer filme, consegue produzir cinema com o que ele tiver. Com o equipamento que ele tiver, com uma câmera antiga, com uma TechPix, com telefone. Então, a gente entende que essa juventude está produzindo. Então, essa juventude produz muito, tanto para a internet quanto o cinema. Essa juventude está fazendo cinema e faz muita coisa a partir do digital. E uma coisa que hoje democratizou muito esse acesso é a câmera digital e esse acesso do celular. Então, hoje, uma criança, um adolescente consegue fazer um filme com celular, coisa que a gente não conseguia conceber há 30 anos, que era só câmera com filme, né? Então, quem fazia cinema antigamente? Era quem tinha muito dinheiro, quem conseguia bancar, né? Aqueles rolos de filmes caros. Então, hoje não. Hoje a gente percebe, assim, dando aula, quantos filmes nossos, de alunos nossos, que já ganhou festival com uma câmera numa T3i, com um celular,
que ganha festival, que vai pra fora. Então, assim, a gente mesmo do Baixada Cine, da Malice, a gente cansou de fazer cinema e filme, assim, né? Com câmera barata, com celular, e ganhou muitos festivais. A gente já ganhou dinheiro, já ganhou festival com isso. Então, assim, eu acho que o papel hoje da cultura digital é democratizar esse acesso. Isso democratiza esse acesso para o jovem, né? Então, assim, as crianças hoje, adolescentes, eles já têm essa habilidade mais natural, né? Com a tecnologia. Que a minha geração não tem. Eu venho de uma geração que não tinha internet. Eu tenho 37 anos. Esqueci eu ia falar 38, porque eu ainda vou fazer 38. Eu tenho 37 anos, então eu venho de uma geração pré-internet. Então é outra realidade que a gente tem com esse manejo das redes, né, das mídias sociais, que as crianças não têm. Então é fácil contar histórias hoje, né? Então é interessante essa ligação que eles têm. Eles conseguem fazer coisas no TikTok, contar histórias de forma muito, muito bem contadas e com propriedade de mexer, de ter nas ferramentas, de entender essas ferramentas digitais, que não é tão fácil para minha geração, né? Que a gente vai aprendendo, lutando ali, né? É outra realidade, é outro processo mental. Mas assim, o que você consegue enxergar que esse público mais jovem tem de dificuldades para acessar esse campo da cultura digital, das redes sociais, das plataformas de modo geral? Eu acho que a dificuldade maior é acesso para quem não tem condições, né? Então, se você pega jovens da periferia, tanto da Baixada quanto da periferia do Rio, que não tem acesso, não conseguem ter esse acesso, tanto a um celular ou internet, aí sim fica mais difícil. Então, pensando na juventude que eu convivo, é uma juventude que não tem tanta facilidade a esse acesso. Isso é fato, né? Então, mas por questões sociais, econômicas, culturais, então, raciais também. Então, a gente entende que nem sempre todo mundo vai ter o mesmo acesso. Então, o que a gente procura quando eu tô dando oficina, que tô ensinando cinema para essa garotada, é falar sobre isso, assim, é falar muito sobre essa questão do que é difícil, mas que não é impossível. Então, a gente consegue ir dibrando, né? Lutando contra o sistema para conseguir chegar em algum lugar. Cíntia, como roteirista, produtora, diretora, você tem uma atividade muito presente, né, com personagens da Baixada Fluminense, de uma cultura que vem da periferia. Por que você considera que é importante contar essas vivências a partir de quem as vive? Quando a gente fala sobre lugar de fala, né, tem muito em relação a isso, né? Quando a gente fala que não é que você, enquanto uma pessoa branca, não possa contar uma história de uma pessoa preta. Não é essa a questão. Mas é a questão de ter propriedade no que você está falando. Você não sabe o que é racismo, então você não vai conseguir contar como eu uma narrativa que fale sobre racismo, porque você não vivenciou aquilo. Então, através da vivência, da memória e de tudo que a gente carrega, de quem a gente consegue contar essas histórias com mais propriedade. Tanto que você, por exemplo, você vê hoje os núcleos... Um exemplo, telenovela, assim, novela hoje. Os autores brancos, quando eles têm núcleos de pessoas pretas, eles dividem esse roteiro, eles colocam pessoas pretas para fazer esse roteiro junto. Porque é outra vivência, entendeu? É outra realidade, é de você conseguir falar daquilo com propriedade, com força, com garra, porque é diferente você falar uma coisa que você não vive. Por isso que eu falo que pra mim é muito, muito gostoso e muito legal falar daquilo que eu vivo. Porque eu tenho, vamos brincar assim, eu tenho licença poética pra falar daquilo, porque eu tenho propriedade de falar daquilo, porque eu vivo aquilo, né? Foi tanto que quando eu estava fazendo filmes agora sobre mãe solo, eu tava falando isso com o produtor do filme, né? Que por acaso é meu sócio e meu marido. Eu tava falando com ele sobre isso, assim, eu não sei o que é isso. Então eu fui pesquisar, eu fui ler, eu fui conversar com as minhas amigas. Conversei muito com meu irmão sobre a vivência dele enquanto filho de uma mãe solo. Coisas que eu não tive, né? Então, porque é uma realidade que eu não sei o que é. Apesar de conviver com a minha amiga, que é mãe solo, inclusive ela é uma das entrevistadas, né, Alessandra. Uma outra amiga minha também que é entrevistada, a Gabi, que também é produtora cultural e também tem essa vivência de maternidade solo. Então, o que eu sei é o que elas me contam. Eu não sei o que é ser mãe solo, eu não sei o que é esse sentimento. Então, foi um dos filmes mais difíceis para mim
de fazer, por não ter essa vivência. Então, quando eu digo que faz diferença essa vivência, ela faz diferença. Porque quando eu estava escrevendo o roteiro e pensando na direção, do que eu queria enquanto diretora para esse filme, eu fiquei me questionando isso, assim. É um dos poucos filmes, acho que foi o primeiro filme que eu fiz de uma temática que não me contempla completamente. Eu sou mãe, eu entendo o que é a maternidade, mas eu não sei o que é maternidade solo. Eu sei de ver, de ouvir, né? Desde a vivência da minha madrinha, um filme em homenagem à minha madrinha. Então, e acabou sendo uma homenagem para as minhas amigas também, que têm essa vivência enquanto nessa maternidade solo, que é uma maternidade difícil. Então, quando eu falo dessa questão da propriedade para falar, é um pouco sobre isso, assim, é de você saber do que você está falando, onde você está pisando. Então, para mim faz muita diferença. Escrever, tanto enquanto literatura, quanto pesquisa, né? Eu pesquisei sobre cinema na Baixada, no mestrado, e continuo pesquisando cinema no doutorado, outra vertente, mas continuo pesquisando cinema. Então, acaba que eu consigo falar sobre coisas que eu vivencio, que fazem parte da minha história, que faz parte de quem eu sou, né? Isso está muito ligado muito à memória também, né? Memória daquele território, memória de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu quero ir. Então isso faz diferença também. Então, a partir dessa perspectiva, né, como os jovens podem procurar se inserir no mercado do audiovisual, né? Que caminho você sugere para o jovem de periferia, né, assim, traçar e conseguir chegar, né, num produto final, por exemplo? Então, uma coisa que tem muito hoje que não tinha antigamente, né, é cursos. Então, uma coisa que a gente sempre oferece, tanto a Malícia oferece também essas oficinas de audiovisual, como tem outras pessoas que oferecem, né? A gente tem o Centro Cultural Donana, em Belfor Roxo, que tem oficinas. A gente tem o Galpão Goméia, em Caxias. A gente tem vários lugares, né, que oferecem oficinas, que oferecem cursos. Aqui na Baixada a gente tem Contraste Audiovisual, que ensina cinema, que é em Nova Iguaçu. O Galpão, como eu falei, o Galpão Goméia tem oficina de cinema. A Malícia tem oficina de cinema. O Donana oferece oficinas lá, oferece cursos. Tem o Sarau Donana, tem muitas... Você tem que... Porque na nossa realidade, assim, como diz o Sandro, né? Pega e faz. Né? Pega o celular, pega a câmera e vai fazer. Vai filmar, vai fazer, vai produzir, vai escrever. Porque se você ficar esperando alguma coisa, não vai vir. Porque a gente sabe como é difícil chegar as coisas pra gente. Então é sempre muito na luta, é na briga. Eu lembro que a primeira, sempre falando da Audi Blanc, a primeira Audi Blanc de Nilópolis, a gente teve que chamar a RJTV pra sair, porque o dinheiro ficou preso em Nilópolis e ninguém fazia nada, assim. O dinheiro tava lá e a Secretaria de Cultura tava, tipo assim, existindo. Não pensou em edital, não pensou em nada. Então, assim, só foi muito na briga, muito na luta. Hoje acontece de forma mais tranquila, mas porque a gente fez barraco em frente à prefeitura. Saiu no jornal, na RJTV, sabe? A gente fazendo barraco, protesto de prefeitura para liberar o dinheiro da Aldir Blanc. Isso na época da pandemia, que foi a primeira, que foi emergencial. Então, assim, sabe, você vê que tudo que acontece aqui na Baixada tem muita luta, é muita briga. Né? Não só pra gente de Nilópolis, mas para todos os municípios. Então aqui eu dei alguns exemplos de lugares que tem cursos de audiovisual, que vocês podem procurar, né? Tem a Contraste abre todo ano, Galpão Goméia sempre tem também. Então são lugares que a gente consegue ter esse acesso, né? A Marisa também faz sempre oficina. Provavelmente para ano que vem a gente vai ter oficina nova em Nilópolis, em Belfor Roxo também. Então acho que é isso. Então, Cíntia, você também é educadora e pesquisadora, né? Como você enxerga, né, esse diálogo da educação com a cultura digital para transformar a vida das pessoas? Eu acho que a educação hoje, né, a gente já não tem como, enquanto professor, separar isso do que é a cultura digital, do que é a internet para essas crianças, para esses adolescentes. Então, enquanto professora, eu entendo que isso pode ser um aliado. Eu acho que esse acesso que as crianças têm da internet, enquanto professora de cinema, enquanto professora de produção e tal, eu entendo que esse trabalho, né, esse acesso das crianças pode ser um facilitador. Porque hoje você consegue, como eu falei, você consegue fazer filme com o celular, você consegue produzir conteúdos para a internet com o celular, você consegue fazer coisas com o celular, coisas que não era concebível se você pensar
sei lá, 15 anos atrás. Então, hoje eu acho que esse papel da cultura digital, ele tem que ser um facilitador e ele tem que ser um aliado do professor, porque hoje tá mais complicado prender a atenção desse aluno também. Não é tão simples hoje prender, você não consegue prender a atenção do seu aluno com um texto. Então, a partir dessa vivência enquanto cineasta, eu entendi que a imagem também, o trabalho de imagem, ele é um trabalho que pode ser alinhado e pode ser um aliado do professor em sala de aula, independente do ensino que você tá buscando, né? O que você diria para jovens que se interessam por roteiro, por direção, por fotografia, por produção de modo geral e que entendem que isso não é para eles, né? Que ainda tem aquela visão muito distanciada dessas atividades. Qual o seu recado para essas pessoas? Eu acho que é fazer, né? Eu acho que quando a gente entende que a gente quer isso para nossa vida, a gente vai atrás, a gente vai fazer. É colocar a mão na massa, é aprender, é procurar curso, a gente tem muitos cursos gratuitos, é procurar, é fazer mesmo, é pegar e fazer. Não adianta você esperar cair do céu, que na nossa vivência, na nossa vida, né, enquanto ser periférico, não vai cair do céu, não vai cair no nosso colo, porque nós não somos herdeiros, como eu disse, né? E apesar do cinema ser ter sido uma arte muito cara, e até hoje ainda é, mas a gente tem outros acessos, como eu falei, a gente tem esses acessos, tanto gratuitos, como a gente tem acesso em relação a equipamentos, que a gente não tinha antigamente. Então é isso, tem vontade, quer trabalhar com roteiro, quer trabalhar com cinema? É fazer. Pega seu celular, vai fazer, vai produzir. Hoje com o celular é tão mais simples você produzir conteúdo para a internet, produzir cinema. Então o recado que eu dou, assim, o conselho é fazer, é produzir, é ir atrás, é não ficar esperando, assim. Saiu uma lei de incentivo da Aldir Blanc, tem um monte de lei aí, de edital, que libera para pessoa física, para CPF, escreve um edital, começa a pensar, o que eu quero? Eu quero fazer um filme desse jeito. Pô, o que eu preciso para fazer esse filme? O que eu posso? Qual a justificativa? Por que esse filme é importante? Começa a escrever e pensar nesse teu projeto, nesse teu trabalho, de forma mais palpável, né? Não ficar só no campo das ideias, porque a gente aprende muito assim, né? A gente aprende a escrever projeto escrevendo, que a faculdade te ajuda, te dá um norte, mas você só aprende se for fazer. Então, eu acho que é isso, assim. É fazer, é ficar de olho nesses editais. Tem muito edital que tá se abrindo. A Aldir Blanc é uma lei que ela, apesar de ainda faltar muita coisa, ainda faltar algumas coisas, ela ainda é uma lei muito inclusiva, em que ela abrange desde pessoas que escrevam com CPF até CNPJ. Então, ficar de olho nessas leis e ficar de olho nesses editais, que é a partir daí que a gente vai começando, né? Vai conseguindo tirar nossos projetos do papel. Não fica só no campo das ideias. Então, Cíntia, como é que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos na rede e também acompanhar o que você vai desenvolver aí? É só seguir o Instagram da minha produtora, @maliceprocult. Lá tem todos os nossos trabalhos, tem as minhas redes pessoais também, que vocês conseguem achar pela rede da minha produtora. Eu acho que é isso. Cíntia, muito obrigada por dividir suas experiências, né? Foi assim, um momento muito enriquecedor pra gente. E pra você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para conferir os próximos episódios, acompanhar as redes sociais do Comitê de Cultura do Rio de Janeiro e seguimos em frente.